Bom dia, famílias, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Estamos para mais uma postagem sobre um outro assunto que eu gostaria de abordar com vocês nesse momento, né? Nessa manhã de terça-feira, aqui em São Paulo, um tanto quanto nublada, mas graças a Deus é mais um dia, né? Bom, eu gostaria de dizer o seguinte: nós estamos nesse período, nesta crise sem precedentes que vivemos. É uma crise provocada por corruptos, óbvio, por homens sem caráter. Então nós vivemos uma crise de caráter, de ética, uma crise de honestidade, né? E, consequentemente, uma crise econômica, provocada por eles, obviamente, né? Então hoje, eles matam pessoas, eles deixam pessoas passarem fome, não serem socorridas, não terem educação, não terem segurança pública, tudo por conta dos desvios, dos roubos, das falcatruas, né? Do superfaturamento de obras que eles praticaram. Então são criminosos, são criminosos. Esta é a minha maneira de ver as coisas. Eu vi muito em 30 anos o assaltante. É uma coisa de momento. Ele chega, ele aponta uma arma, tira os seus pertences, o ameaçando com a arma e leva embora. E deixa você ali, estarrecido, assustado ou assustada. Às vezes te agride e às vezes lhe tira a vida praticando latrocínio. Temos o furto, né? Você deixa a sua casa, vai passear, quando você volta, tua casa foi invadida, arrombada, levaram tudo de você. Então, eu não vejo muita diferença. Muito pelo contrário. Eu sustento que a corrupção, o desvio de dinheiro público, né? A lavagem de dinheiro, os superfaturamentos de obras públicas, as propinas, são crimes que deveriam ser hediondos. São crimes piores que esses. Porque são pessoas que têm bons salários, benefícios, que vivem às nossas custas. E olha, que custas! São pessoas que não precisam, não estão vivendo uma carência, uma necessidade, nada. São pessoas, na sua grande maioria, pessoas que têm um intelecto avantajado, têm um conhecimento, têm, sabe, uma convivência. Às vezes até no meio comunitário mais humilde, mais carente, mais sofredor. Então aí é que eu vejo o dolo. Aí eu vejo dolo. Sabe? Eu vou desviar esse dinheiro e não vou aplicar em segurança pública. Que se dane se vão haver conflitos, se a polícia não vai ter recurso, estrutura para combater a criminalidade, se o sistema carcerário vai ser horrível, não vai reeducar ninguém, se a população carcerária vai aumentar, que se dane. Eu não vou investir em saúde, eu vou desviar essa grana. Eu vou pegar essa grana aqui e vou distribuir entre eu e meus parceiros, meus cupinchas, meu bando, minha quadrilha. E não vou investir em saúde. Que se dane se a criança vai chegar lá e não vai ter socorro. Que se dane se o idoso vai chegar lá e não vai ter remédio. Que se dane. Eu vou desviar essa grana da educação. Isso há 40 anos, né? Só para começar a conversa. Há 40 anos. Independente de partidos. PT, PSDB, PPP, PRPP, PMDB, PRPQ. Então os caras, que se dane se as crianças não vão ter merenda. Não vão ter aquela refeiçãozinha que é a única que elas tinham porque em casa não tinha comida.
Que se dane se elas não serão educadas. Que se dane. Inclusive, quem discutiu o assunto educação na Constituição de 88, eu quero dizer para você, se você estiver vivo ainda, se morreu, que olhe para mim lá de cima. Você foi irresponsável. Você faliu, arrebentou, acabou com a educação pública do Brasil. Você acabou com a vida, com as oportunidades, com as chances de muitos jovens, crianças. Você é um criminoso. Salvo algumas exceções. Raras exceções. Mas você é um criminoso. Então, vejam aonde estão os criminosos. Agora, nós falamos de tantas coisas ruins, como eu disse na outra postagem, você liga a televisão de manhã, é roubo aqui, roubo lá, colar, é roubo para todo lado. É gente ruim, sem caráter, sem ética, sem formação de princípios e valores nenhum. Isso já veio do seio familiar. O cara já veio com esse instinto de vagabundo, de bandido, de ordinário, do seio familiar. Pessoas influenciaram na formação dele de forma negativa. Agora, nós precisamos também falar de pessoas que se sobressaem. Todo mundo sabe que eu tenho restrição com todos os partidos hoje, né? Mas o que mina tudo, o que apodrece tudo, são as atitudes dos homens e mulheres que fazem parte do contexto. Sabe, eu vou insistir nisso, eu quero que vocês, de repente, compartilhem comigo essa opinião, discutam comigo essa opinião e vamos levar adiante. Eu penso que os homens e mulheres têm que ser cobrado duramente pela lei. A lei tem que ser rigorosa, dura, eficaz. Por isso que temos que apoiar Sérgio Moro. Eu tenho algumas restrições, tal, de algumas ligações que ele tem com o PSDB, com isso, aquilo e tal. Mas não interessa, ele está cumprindo com o papel dele, não vamos misturar as coisas. Sabe? Só acho que às vezes, por exemplo, tem gente de outros partidos que já deveria estar no pacote há muito tempo e não estão. Isso me causa um pouco de preocupação. Viu, Vossa Excelência, Dr. Sérgio Moro? Me causa um pouco de preocupação. Nós temos medalhões aí do PSDB que está até o pescoço. Então, mas voltando ao assunto, vamos falar de sistema. Eu tenho restrições com relação ao PSDB e sempre tive. Devido ao sistema de governo do PSDB. Um sistema capitalista, um sistema que não olhava mais para o superávit, né, da balança comercial, olhava mais para a renda per capita alta, olhava mais para os lucros, olhava mais para o crescimento, sabe? Olhava para tudo, menos para o povo. Aí vocês vão dizer, mas Cesar, está errado. Se o Brasil cresce, se o Brasil evolui, as pessoas evoluem. As pessoas são beneficiadas. Desculpe, eu vou dar um exemplo que em outras postagens minhas, aliás, todas as minhas postagens estão no YouTube. Todas elas estão no YouTube. Vou dar um exemplo que eu costumo dar porque eu vi, né? Eu vi vários exemplos, mas esse eu vi de perto. Quando inaugurou-se em 94 a Volkswagen em São Carlos, né? Forneceram terreno, área enorme, beneficiaram a empresa a não pagar impostos durante um determinado período, isenção de impostos, tudo para atrair a empresa para lá, para quê? Para dar emprego. No dia da inauguração,
rodando pela fábrica, um amigo meu que entende do assunto, ele até hoje ele está vivo, que Deus dê saúde a ele. Ele disse o seguinte: Cesário, você está vendo essa seção aqui? Essa seção trabalhavam 30, 40 pessoas. Você está vendo aqueles cabos com aqueles botões vermelhos, verde e tal, não sei o que? Tô. Ele mostrou para mim bem de perto. Ele falou: então, agora, de 30 a 40 trabalham 5, apertando os botões. Então nós temos menos, no mínimo, 35 vagas de trabalho. Mas nós temos uma produção ainda melhor, né? Lucros ainda maior. Então aquele grupo de investidores, aquele empresário, ele está rindo na orelha, feliz da vida. E o trabalhador está desempregado. Agora, atualmente, 13, 14, 15 milhões. Na roça, onde você usava 200 trabalhadores, e eu sou de lá, e aí eu falo com propriedade. Eu manjo de roça. Na roça, você pegava lá 200 boia fria, com todo o respeito, né? Eu também fiz parte disso, para colher. Vamos colher laranja, 200 boia fria, né? Hoje você já tem sistemas que a tecnologia avançou e que você diminui essa mão de obra. A cana, por exemplo. Você tem uma máquina que ela vai girando, só vai trocando os motoristas e o auxiliar. Ela vai fazendo todo o trabalho num lugar onde você usava 200 boia fria para cortar a cana e fazer os feixes para serem recolhidos, né? Então, onde você usava um monte de trabalhador nos eitos, você não usa mais. As máquinas fazem o trabalho, porque a tecnologia avançou, evoluiu, criou essa alternativa. Logicamente o empresário tem dinheiro e investe lá. E o trabalhador, como é que fica? O empresário está rindo sozinho. Aumentou a produção, aumentaram-se os lucros, as importações, exportações. E o trabalhador brasileiro, como é que fica? Por isso cria-se reforma trabalhista e prejudica o trabalhador ainda mais. Então, gente, estou falando isso por quê? Eu vi uma postagem do deputado Ronaldo Cunha Lima. Acho que ele é do Tocantins. Meu, o cara foi sensacional na tribuna. O cara foi sensacional. Quando ele falou, fez as suas indagações sobre reformas. Reformas trabalhistas, previdenciária, principalmente a previdenciária. A proposta dele é a seguinte: bom, já que vamos fazer uma reforma, promover uma reforma previdenciária para os trabalhadores brasileiros, que seja promovida uma reforma previdenciária para os políticos. Vamos diminuir os custos, os gastos, vamos fazer pagar mais, vamos fazer trabalhar mais. Imagine se ficaram contentes com ele. E ele bateu forte. Busquem no Google a fala do Ronaldo Cunha Lima, F maiúsculo, que eu não sei o que significa, no nome dele, sobre reforma previdenciária. Sobre as reformas. Então, ele foi muito feliz. Ele falou da reforma, de reformas com relação ao sistema trabalhista dos parlamentares. Rever tudo isso. É muito benefício. Ganha-se bem, tem muito benefício. E ele falou isso alto, claro, em bom
som para todo mundo ali e ninguém abria a boca, era um silêncio total no parlamento ali. Então, gente, é assim que funciona. Quando o povo se reúne através da mídia, começa a pressionar e mexer com eles, é que nem multa de trânsito. Tava morrendo gente no trânsito, morrendo gente no trânsito, morrendo gente no trânsito. Aí criou-se um sistema que virou até uma indústria para angariar recurso. Mas diminuíram as mortes, os acidentes, diminuíram tudo. Mexeu no bolso do brasileiro e falou, opa, agora tá me prejudicando, peraí, pode parar com esse negócio aí. Político vai ser a mesma coisa. Você não votou nele, ou você pressionou ele na sua cidade, o seu vereador, o seu deputado, o seu senador, o seu governo de estado através da Câmara, porque o mais próximo você é a Câmara, e a Câmara pode sim tomar providências para pressionar um governo. Ela pode sim, inclusive depois noticiar isso. E todos os municípios podem fazer isso. É que muitos comem no mesmo tacho do governo do estado. Comem no mesmo tacho do governo do estado. Então não vai querer pressionar, não vai querer noticiar, não vai querer denigrir um governo aonde eles querem depois lançar esse governador para espaços maiores, como o presidente da República, por exemplo. Mas você vê, se o estado de São Paulo, que é uma locomotiva econômica do Brasil, que deveria estar tinindo, resolvendo os seus problemas de vento em popa, há mais de 20 anos não o fez, imagine se ele for presidente da República. O Brasil vai ficar patinando mais 4 anos. Mais 4 anos, quem sabe mais 4 ainda, e assim vai. Como o estado de São Paulo está patinando até hoje. Não se engane. Ah, mas Cesário, aqui no estado de São Paulo, nós não tivemos problema com a Previdência e tal. Espera aí. O estado de São Paulo é locomotiva econômica do país. Faça um estudo no Brasil, né? E perceba aonde estão os recursos, os grandes negócios. Aonde estão? Aqui. Aqui. Né? Às vezes quando você fala em turismo, aí você fala do Rio de Janeiro, aí você fala da Bahia, turismo, mas é um assunto. São Paulo é um leque de alternativas. São recursos que entram de todo quanto é lado. São Paulo é caro. Né? Tudo, ou quase tudo, passa por São Paulo. Então, nós não podemos nos deixar enganar. Né? Veja que a saúde de São Paulo era para ser linda. E não é. Pessoas estão morrendo pelos corredores dos hospitais, sem atendimento médico e sem medicamento. A educação em São Paulo era para ser sensacional. Vamos ver. As escolas todas pichadas, professores apanhando e sofrendo ameaças de morte. A segurança pública de São Paulo, ela é considerada a melhor. O melhor policiamento, melhor polícia. Eu não estou falando isso porque eu sou de São Paulo. Ela é considerada, devido à população, mas graças às pessoas, aos homens e mulheres, né, os bons, né? Porque tem uma minoria que não presta, mas a grande maioria são bons, né? Vou considerar 80%. Graças a eles é que a segurança pública em São Paulo, no estado de São Paulo, é conduzida com maestria. Ainda se controlam as coisas aqui. Agora vejam, um dado que me vem à cabeça, que eu colhi agora esses dias. Até o Olímpio estava comentando sobre isso. Quando
Veja bem, quando nós tínhamos aqui 30 milhões de habitantes, né? Nós tínhamos 23 mil policiais civis, 24 mil, sei lá, uma coisa assim. Hoje que nós estamos beirando os 44 milhões, São Paulo, Grande São Paulo, tal, considerando tudo, né? Nós temos 26, 27, 28 mil, se eu não me engano, policiais civis. O efetivo, pelo que eu entendo, é um efetivo muito pequeno para uma população tão grande. Por isso que, de repente, os transtornos são enormes para a população. Então vejam só, a polícia militar é a mesma coisa. Deveria ser um policial militar para cada 200 pessoas. Aqui é um policial militar por cada 1000 pessoas. Né? Então, há de se melhorar a estrutura, né? Há de se valorizar a profissão, que é atípica, né? É uma profissão difícil. E há de se melhorar o efetivo de policiais. Eles só ficam repondo as saídas. Não, nós precisamos melhorar o efetivo. Para melhorar o efetivo, você tem que atrair os jovens, né, com boa formação, para ocuparem esse espaço, porque é um espaço que não pode ser ocupado por pessoas ruins, porque senão é difícil. Ele será agente da autoridade. Imagine, chegar no local, avaliar, tomar atitudes, avaliar, ele será o agente da autoridade. Vidas dependerão dele. A vida dele correrá risco, a vida da família dele, né? Ele vai se expor o tempo todo, né? Ele poderá, infelizmente, num vacilo contra a vontade dele, cair num presídio Romão Gomes e ficar Deus dará, a família sem nada, ele sem nada, sem sequer um apoio jurídico. Já não recebe hora extra, adicional noturno, não tem fundo de garantia, não tem nada. E o governo agora está minando a integralidade, que é o único direito que ele conquistou, abrindo mão de todos esses outros direitos trabalhistas. Nunca recebeu nada mais por trabalhar 24, 48 e às vezes 72 horas direto. Trabalhar as horas de folga. Em campos de futebol, hoje privados, que tinham que ter segurança particular. Então, uma série de circunstâncias. Então, esse deputado, ele foi muito feliz na fala dele. O deputado, e ele é do PSDB. Ele é do PSDB. Né? Esse mesmo PSDB que eu nunca fui fã. Né? Aliás, eu sempre gostei do sistema do PT. Que olhou mais para a família, olhou mais para os pobres, né? Fez com que fosse distribuído melhor a renda, só que roubaram. Aí é difícil, né? Quer dizer, quando você tem um sistema que eles chamam de sistema populista, mas veja bem, o empresário está comprando tecnologia e está melhorando lá a sua produção e os seus lucros. É preciso tirar um pouco desse empresário e passar para o povo. E obviamente sem roubar, né? Sem roubar. Porque eles roubam em tudo quanto é lugar. Se você criar qualquer tipo de auxílio, as pessoas que vão administrar vão roubar parte daquele auxílio. Como foi descoberto aí com bolsa disso, bolsa daquilo, auxílio isso, auxílio aquilo. Mas tem auxílio até para os detentos hoje. Chequinho para os indultos. Enfim, tem um monte de coisa que, sabe, que é feio. Mas só que o empresário não está tirando dos empresários, tem que tirar dos caras. Ah, você não gostou que eu falei isso? Desculpa.
Empresário forte tem que pagar mais. Tem que avaliar a empresa dele. Quanto mais alta tecnologia ele usar, quanto maior o lucro dele, mais tem que dividir com a nação, com o povo mais humilde que está desempregado. Ah, mas é justo? É justo sim. Porque nós precisamos botar o ser humano em primeiro lugar. A vida é o bem maior. Não os lucros desses empresários, que não têm consciência nenhuma, são insensíveis. Eles estão mais preocupados em dar anel de 800 mil reais de presente para a esposa, do que aquele coitado que está passando fome lá, que não tem um arroz, um feijão para comer, mesmo sem mistura. Então o deputado, aqui, que agora é prefeito de Porto Alegre, o Marquesan, que me lembra a família Marquesan de Matão, que eu conhecia, dono da empresa Marquesan lá. O Marquesan, ele sempre foi muito coerente como deputado. Eu sempre acompanhei as falas dele. Eu acompanho falas e trabalhos de vários deputados. E eu acompanhei esse Marquesan como deputado. Eu elogiei ele muitas vezes na mídia social porque o cara é sensacional. Eu tenho medo porque quando você começa a elogiar muito, começa, sabe? Aí, sabe, às vezes você se decepciona muito, mas esse cara tem sido sensacional. E como prefeito de Porto Alegre, que viveu e vive uma crise também muito grande, lá o estado do Rio Grande do Sul, mas ele como prefeito de Porto Alegre, ele só recebe elogios de homem sério, justo, de político honesto. Cara sensacional. E é de um partido que eu não tenho mesmo, não tenho nenhum carinho por esse partido. Muito pelo contrário. As suas grandes lideranças, para mim, eu olho com maus olhos. Sabe? Para mim, são pessoas que têm que, como no PT, essas lideranças do PT, lideranças do PSDB, lideranças do PMDB, veja aí as lideranças do PMDB, Eduardo Cunha, Renan Calheiros, blá, blá, blá. Esses caras têm que ser expurgados da política brasileira. Expurgado. Retirado cirurgicamente, guardado com álcool e fechado, para mostrar, falar, olha, isso aqui não prestava, isso aqui era muito ruim, ó. Fazia um mal danado. Nós guardamos aqui para mostrar para vocês, ó, e para fazer um estudo. Um estudo para ver onde que se errou aqui. Então, gente, esse cara sensacional. Então, se nós tivéssemos, né, mais caras como eles, Olímpio até agora tem feito um bom trabalho, Augusto, não é porque é do meu círculo profissional, mas eles têm feito um bom trabalho. Esses caras é que vão ajudar e muito. Nós precisamos fortalecer esses caras e aumentar esse número de gente honesta. O cara está envolvido, foi alvo de delação, já não vota mais nele. Não vota. Ah, mas ele está dando um dinheirinho. Pega o dinheiro dele e não vota nele. Eu estou falando isso, gente, que eu gostaria que você não pegasse. Eu gostaria que você denunciasse e prendesse ele. Mas aqui no Brasil, infelizmente, eu sou testemunha. O cara ofereceu, a carência é tão grande. O cara oferece uma graninha, a pessoa pega. Oferece um tijolo, a pessoa pega. Uma areia, a pessoa pega. Eu tive uma experiência que para nunca mais, na minha concepção. Não estou cuspindo para cima, mas, sabe? Olha, Cesário, 2 vai votar em você. Mas 2 vai votar no fulano porque vai dar 50 reais agora e 50 se ganhar a eleição. Sabe, aquilo ali me sangrou. Me sangrou. Mas são homens como esse que vão resolver situações graves. Né? Por exemplo, população carcerária em todo o país. Sabe? Está crescendo cada vez mais, não reeduca ninguém, muito pelo contrário. Manda para fora para prejudicar ainda mais o povo trabalhador. São nos indultos, são nas incompetências judiciárias por estarem em prisão provisória, sem o julgamento em segunda instância, etc. e tal. Todas aquelas coisas que a gente tem visto aí, né?
Então são patifes, né? Mau caráter, homens sem ética, né? Sem princípios e valores que estão hoje dominando a política brasileira. Nós precisamos barrar esses caras. E uma das armas é o voto. E outras é a mídia social, são as pressões, como eu já disse e repito aqui, né? Não vamos generalizar, né? Tem sempre os bons, como eu estou dizendo aqui. Existem os bons e os bons devem ser valorizados, enaltecidos, sabe? Até por conta de motivá-los, né? E motivar os que estão imaginando de ingressar nesse caminho, né? Então, eu digo que nós temos que ter esperança, não podemos desistir, né? E aquela coisa, nós somos o que nós escolhemos ser, né? Ninguém é o que o outro escolheu, né? Eu não sou nem o que meu pai queria para mim. Meu falecido pai, que Deus o tenha, que é meu orgulho, que é meu norte, foi meu tudo, foi meu exemplo de vida. Se hoje eu sou um homem razoável, foi por causa dele. Nem o que meu pai queria que eu fosse, eu sou. Embora eu segui o mesmo caminho de profissional dele, a área policial, né? Mas eu acredito que não cheguei aos pés do meu pai. Então, nós somos aquilo que queremos ser, que nós queremos ser. É isso que nós somos. Esses caras são vagabundos porque eles querem ser vagabundos. Entende? Eles querem ser vagabundos, né? Então eu quero dizer para vocês o seguinte, gente. Ser humano, ele sempre busca o melhor para ele. Mas ele não pode e não deve passar por cima dos direitos da pessoa alheia como um rolo compressor. Todos devem buscar o melhor para si e o melhor coletivo. O que é o melhor coletivo? O melhor para todos. E é isso que esses caras não procuram. Eles procuram o melhor para eles. Eles pensam neles, na família deles. Entendeu? Estão ocupando o espaço errado. Porque quando se fala em política, se fala na arte, de se discutir uma situação, um projeto, uma possibilidade, se discutir ao clímax, chegar a um denominador comum. E o que é um denominador comum? É aquilo que fica bom para mim, para você, para todo mundo. Eles estão no lugar errado. Eles estão no lugar errado. E eles sabem disso. Para eles é o lugar certo. Porque eles ingressaram lá para levar o que não lhes pertence. Para eles é o lugar certo. Hoje eu vejo muito cara querendo se envolver no meio político para roubar. Para roubar. E o cara que se diz honesto é trouxa. Né? Eu fui do conselho fiscal de uma entidade de classe da Polícia Militar. Eu fiz tudo certo. Tive que ir ali com jogo de cintura, bater na mesa, discutir muitas vezes. E fui fazendo no quietinho, nos bastidores, tudo certo. Eu fiz tudo certo. Tenho tudo guardado. Provas e mais provas e mais provas. E mesmo assim, em roda de uísque, eu sou chamado de trouxa. Tonto. Na cabeça deles, eles achavam que eu tinha que estar lá ganhando dinheiro ilícito.
tirando dos meus companheiros que pagam lá, contribuem. Aqui não, violão. Aqui é polícia de verdade, não de mentirinha. Então o que os caras foram fazer lá? Hã? Estavam bem intencionados? Talvez um ou outro podia ser. Sei lá. Como dizem, né? Tem alguns que entram bem intencionados no mundo político e por fim acabam se contaminando. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Infelizmente, é o que ocorre com muitos bons homens, mas cuja índole não estava tão fortalecida assim. Cuja formação não foi tão sólida. Infelizmente. Mas é isso, gente. Eu queria lembrar que existem bons homens. E esses homens devem ser valorizados, enaltecidos, né? Desde o círculo mais humilde, círculo trabalhador mais humilde, até o círculo mais poderoso. Existem empresários honestos, justos. Existem sim. Bons governantes, como eu estou elogiando aqui o Marquesan. Tomara que não me decepcione. Hoje ele é prefeito de Porto Alegre, né? E é do PSDB. Tem demonstrado ao longo da sua carreira política ser um excelente. Eu tenho parentes no Rio Grande do Sul, eu converso com eles, lógico, eu não sou tonto. Eu não nasci ontem. E os caras falam para mim. Da mesma forma que eu tenho conhecidos em Minas Gerais e eu pergunto do Aécio Neves. Se vocês verem que eles falam para mim, Jesus amado. Então, e é do mesmo partido. Por isso que eu digo para vocês, não é o sistema às vezes. São as pessoas, a má formação, personalidade ruim, mau caráter, não tem ética, né? A família não passou para eles princípios e valores fundamentais para que eles pudessem contribuir de forma contundente, justa e honesta com a sociedade brasileira. Obrigado, gente. Beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês e aos seus familiares. Ok? Até a